A gente fala que em tudo que a gente faz, 25% é técnica e 75% é quem eu sou. Como o trabalho de constelações nos leva para esse autoconhecimento, para a gente realmente se dar de cara com quem a gente é, e agora eu estou usando falar, que a gente, a partir do trabalho de constelação, a gente olha para o futuro que a gente quer, dispensando o passado difícil que a gente teve. Olha só, estou usando falar isso, pessoal. É uma nova etapa do trabalho de constelações para mim. Assim, a minha sensação é que a gente agora vai caminhar por uma estrada em que a gente precisa perder o nosso amor apaixonado pelas nossas coisas antigas, pelos passados da vida, sabe? E quando a gente consegue isso, então, a gente dá um passo em direção ao projeto de vida que nós queremos para nós. Não tem ferramenta mais maravilhosa do que constelação para isso. Não conheço. Eu amo meditar. Eu amo fazer yoga. Isso, assim, é meu dia a dia. Mas, para a gente realmente encarar a vida que a gente sonha e sair daquele nozinho que agarra a gente, tem melhor não? Vou contar para vocês. Estou para conhecer uma coisa melhor que essa. E então, tudo que nós vamos fazer aqui são coisas que vão trazer esse autoconhecimento, não só a respeito de mim, mas também do meu sistema. Porque eu não estou isolada, né, Kátia? A gente nunca está. A gente está sempre em relação, então a gente precisa o tempo inteiro. Tá? Você fala sistema a familiar, minha família? Sim, um sistema é, por exemplo, a sua família, mas é também sua empresa, o seu trabalho. É o meu meio. É o meio. Como tudo. E cada sistema tem a sua expressão, né? Por exemplo, no sistema familiar, você nunca pode abrir mão dele, mas o sistema empresarial você pode. Então, cada um tem sua nuance, sabe? Como é que você vai abrir mão do seu pai e da sua mãe? Isso não é possível, né? Mas é fácil você falar, não, eu quero trocar de empresa, já deu, o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz, o que eu podia aprender aqui eu já aprendi, e posso trocar e ficar tudo bem. Mas dá para trocar de família? Não dá. Por isso que a gente tem que aprender a conhecer esse sistema com clareza, ter qualidade nessa relação, para que a gente se desenvolva. Porque não tem nada que garra mais a gente do que o nosso emocional, gente. Tem? Quando o emocional pega, a gente para, a vida para. A gente não consegue ir para frente mais, né? Então é a hora que a gente, pera lá, o que eu preciso fazer para eu saber lidar melhor com essa situação e continuar indo em frente na minha vida, né? E sabe uma coisa que você falou hoje de manhã que eu achei ricamente, que eu assim absorvi e tô pensando, até a gente medita, né, durante andando de carro, foi quando você falou sobre a diferença de sina e destino. Para mim foi uau, uma luz. A sina parece uma coisa pesada, né? E o destino me deu uma ideia de um campo aberto, onde eu vou andando, vou fazendo as minhas coisas. E sina parece que tem um peso, não tem um peso? Exato. Falar, não é a sina dela, não é minha sina. Eu posso mudar isso, né? Ela até explicou a diferença de um karma pro dharma, não foi? Exato. Foi muito bom. Isso pra mim hoje foi ótimo. Então, esses conceitos são do yoga, né, gente? A diferença entre karma e dharma, a diferença entre sina e destino. Quando a gente se propõe um trabalho como esse, né, de constelações, nós estamos nos propondo a ser os dominantes do nosso destino, aquelas pessoas que têm um índice de domínio interior maior e que conseguem ter um pouco mais. Eu falo que a vida, ela é cheia de surpresas e não adianta a gente querer controlar tudo que a gente não vai conseguir, mas um controle interno mínimo é necessário para que a gente siga. E se esse índice de controle ele se eleva, se eu batalho para ter um índice de autocontrole um pouco maior, então aí eu vou conseguindo conquistar outros alvos que eu não conseguiria só com aquele tantico que eu fazia.
Então a gente vai saber que tamanho que é o nosso desafio, né? O meu desafio ele é tão grande que eu tô tendo que me dedicar muito para eu chegar nele. E cada um sabe o tamanho do desafio que se coloca. Porque eu nem tô falando do desafio colocar pelo outro, lá no seu trabalho ou lá na sua família. Eu nem tô falando desse desafio, eu tô falando do desafio que você se coloca para si. Por quê? Meu problema com a minha mamãe é da minha conta. Mas o problema da minha mamãe comigo é da conta dela. E assim vale para o papai, e assim vale para os meus irmãos, assim vale para todas as relações que eu estabeleço. A minha parte é da minha conta. A parte do outro é da conta dele. Não dá pra gente fazer esse jogo de, nossa, eu tenho que absorver tudo. Não, não é possível. Isso é grande demais, né? Até quando tem filhos, né, Kátia? Você que tem tantos filhos. Conta quantos filhos 6 você tem. filhos. Isso. Conta os detalhes. Detalhes. Eu tive um primeiro casamento e com o Marconi, que foi meu primeiro marido, eu tive 4 filhos. Mas, tipo, vingou um, né? Que os outros 3 eu não gosto de falar, perdi. A gente não continuou junto por questão de aborto. Então, são filhos, né? E na época do acidente em que ele faleceu, que eu estava junto, também eu estava grávida, 4 meses, também perdi, né? Perdi o neném. E aí depois eu me relacionei com outra pessoa, com o Antônio Fernando, e tive mais 2 filhos. Então eu tenho Pedro, Luísa e João Antônio. E assim, a relação com meus filhos é muito boa, é muito tranquila. E eu aprendo muito com eles também, sabe? Sim. Ontem eu estava conversando com o João no sofá, falando de coisa de pai e de mãe. Aí João olhou para mim e falou comigo, mamãe, você tá falando de doutora Elaine, né? Falei, sim, tô falando dela, João. Sabe por quê? Porque ela passou para mim, eu achei interessante, então eu tô passando para você assimilar, para você pensar, meditar. Pensa, depois você me fala. Ele tá, depois eu penso e te falo. E eles me dão retorno, sabe? Mamãe, pensei. Então, eu falei, tá vendo como a vida é? Eu tenho que ser professora sua o resto da vida. Isso.